Beleza, então, gente. Então, a gente veio aí nas últimas aulas relembrando um pouco dos processos de fabricação clássicos, né? A gente viu alguma coisa lá de fundição, a gente viu de torneamento, a gente viu de fresamento. Então, a partir de agora, a gente começa a entrar um pouco mais a fundo no que realmente é o objetivo da nossa disciplina, que é o CNC, o Comando Numérico Computadorizado, né? A gente ainda vai ver nessa aula e na aula que vem um pouco da história do CNC, como é que isso começou, quais são as influências que isso traz para a indústria como um todo, e que a aplicação do CNC não é só para torno e para fresa. Na verdade, a aplicação do CNC, do Comando Numérico Computadorizado, abrange muitos outros equipamentos que não só esses, né? Na parte clássica do CNC que a gente traz, então, a fresa e o torno. E é justamente por isso que eu passei uma recapitulação de fresa e torno. Mas também, como a gente vai ver nessa aula de forma sucinta, porque ainda é uma aula de introdução, mais para frente a gente entra um pouco mais a fundo. O CNC também é utilizado em máquinas de medir por coordenadas. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa de máquinas de medir por coordenadas. Esse nome é estranho para vocês ou vocês conhecem? Eu sei o básico ali, né? Tem o plano ali, né? As coordenadas, e ele vai se ajustando ali, né? Mas, digo, a máquina sendo utilizada para medir peças, né? A gente está falando da mesma coisa? Acho que sim, né? Não, acredito que não. Mas então o que... Não, assim, a ideia geral que eu tenho, assim, tipo... Tá, do CNC como um todo. Essa. Uhum. Então, é que vocês tiveram uma parte de metrologia, eu acredito, né? Em processo de fabricação mecânica também. Eu penso que sim, porque eu estou dando a disciplina agora e mais para o fim dela a gente vai falar de metrologia, mas, de novo, né, é sempre uma coisa bastante mais sucinta. Então é uma coisa mais rápida, né? Não é que nem na mecânica que a gente tem lá uma disciplina inteira de metrologia, e daí a gente vai no laboratório, a gente utiliza as máquinas de medir por coordenadas que funcionam através de comandos numéricos computadorizados também. Então, aqui a gente vai ver de uma forma um pouco mais sucinta isso. E eu não me recordo se o Instituto Federal tem um laboratório de metrologia, por exemplo, porque como não tem um curso de mecânica, talvez nem tenha um laboratório específico lá de metrologia com um equipamento desse, que é extremamente caro. Então, por que eu estou falando dele? Porque ele é o mais usual que tem dentro das universidades, em termos de comando numérico computadorizado. A gente consegue ver a aplicação dele muito bem. Quando a gente está falando de torno e fresa, CNC, geralmente é uma coisa que puxa um pouco mais para o lado do curso técnico, alguma coisa mais nesse sentido, né? Mas nessa disciplina aqui a gente vai aprender a fazer a programação, mesmo que básica, desse tipo de equipamento também. Um torno CNC eu tenho certeza que um instituto tem. Então a gente vai ver aí se mais para frente existe a possibilidade de alguma coisa de aula presencial, lá dar uma olhadinha no torno, alguma coisa nesse sentido, vamos ver. Como eu falei, tenho minhas dúvidas porque eu sendo grupo de risco, então não tenho certeza se eu realmente vou conseguir voltar presencialmente ou não. Mas beleza, gente. Então vamos começar a aula de hoje. Beleza, então. Na semana passada, então, a gente falou sobre o fresamento. Então, a gente veio lá do torno, daí a gente entrou no fresamento e todos os aspectos do fresamento. A aula de hoje vai ser, então, um pouco da história do CNC. Então, os aspectos históricos. Como é que começou? Por que começou? Como é que foi essa evolução dessas máquinas de usinagem, sendo a primeira delas mais largamente utilizada através lá da Revolução Industrial, o torno, o CNC, que foi utilizado para produzir peças para fabricar caldeiras, né? Então, o torno mecânico, né? E depois isso foi aumentando para virar um comando numérico computadorizado, para ser controlado por um computador, né? Isso tem a ver com a revolução dos computadores também. Então, lá da última aula, a gente fica a fresadora é uma máquina de ferramenta com movimento contínuo que realiza usinagem de materiais lá por meio de ferramenta de corte chamada fresa. Então, permite realizar operações diversas lá, né? Com superfícies planas, côncavas, convexas e combinadas. Então, aqui tem um exemplo clássico de uma fresadora vertical, que a gente chama, né? No qual o eixo principal dela está aqui em cima. Deixa eu pegar a minha carta aqui. Deixa eu ver se eu consigo com essa tábua. Consigo. Então, aqui tem já um sistema um pouco automatizado dessa fresadora, no qual eu consigo controlar o avanço de forma automática, mas eu não consigo inserir um comando dentro dela, apertar um botão e ela fazer tudo, que é o que hoje a gente chama de CNC, tendo em vista que isso foi evoluindo ao longo do tempo também. As primeiras
tornos, como a gente vai ver aqui, torno revólver, torno copiador. Então, já eram máquinas no qual a gente conseguia, através de um processo mecânico, começar a fazer a automatização desses processos. Para quê? Para aumentar a produtividade, para reduzir custo, para melhorar a qualidade dos produtos, como a gente vai ver. E lá, ao fresamento, então, a gente tem uma ferramenta chamada fresa, que é provida de arestas cortantes, como a gente falou na última aula, dispostas simetricamente em torno de um eixo. O movimento de corte é proporcionado pela rotação da fresa ao redor do seu eixo. E o movimento de avanço geralmente é feito pela própria peça em usinagem, que está fixada na mesa da máquina. Então, como a gente falou, né? A gente tem aqui uma mesa, onde eu vou colocar aqui uma morsa, vou fixar minha peça desse ponto aqui, e essa mesa aqui vai transladar ao redor da ferramenta que está girando. E aí, quando a gente está falando de automatizar a produção, de trazer os aspectos da própria engenharia elétrica para dentro desses processos, tudo isso precisa ter um objetivo, né? Então, eu preciso justificar o porquê que eu vou utilizar um comando numérico computadorizado num equipamento desse, porque é algo muito caro. Um torno CNC, uma fresa CNC, uma máquina de medir por coordenadas, é uma coisa extremamente cara. Então, eu preciso justificar por que eu vou utilizar isso, né? Então, aqui tem um slide no qual a gente consegue ver alguns aspectos e algumas relações que envolvem lá a qualidade de uma peça usinada. Então, a geometria da ferramenta é bastante importante, o desgaste que a ferramenta está sofrendo é importante. Quando a gente está falando, por exemplo, de desgaste, está totalmente atrelado à forma como a gente está usando a máquina. Se a gente está usando a máquina na velocidade certa, nos parâmetros de cortes corretos, assim sucessivamente. Então, com um torno convencional, por exemplo, cada operador é responsável por ajustar os parâmetros do equipamento. Então, eu tenho uma variação dos meus parâmetros no chão de fábrica muito grande. Quando eu começo a ter essas máquinas CNC dentro do meu chão de fábrica, eu começo a ter mais uma uniformidade. Eu consigo, inclusive, programar aspectos do que a gente viu lá na aula de gestão da manutenção. Então, aspectos de manutenção desses equipamentos, o desgaste deles começa a ficar mais parecido. Então, aspectos como fixação da peça, estabilidade, peso da peça, temperatura de contato, dados de usinagem, isso aqui são outros fatores, né? E aí eu consigo ter erros devido a esses métodos de operação. Eu posso ter erros do meio também, com temperatura e vibrações, e eu posso ter erros da máquina. Então, repetibilidade, como está escrito aqui, né, de posicionamento, então, que é a minha exatidão, então minha peça está exatamente presa lá. O sistema de medição de posicionamento, o erro numérico de interpolação. Aqui eu já estou começando a falar de erros que podem acontecer tanto numa máquina um torno convencional, por exemplo, quanto num torno CNC. Uma interpolação, quando eu faço no CNC, eu escrevo qual que é a equação, por exemplo, de interpolação, ou eu uso a função de interpolação, chamo ela lá no meu programa e vou utilizar ela. Quando um operador está fazendo a operação manual desse equipamento, é diferente, ele vai interpolar na mão ali. Então, ele vai girar ali os cabeçotes tal, e vai fazer essa interpolação na mão. Existe também lá a rigidez estrutural e dos funcionamentos. Eu tenho lá uma estabilidade estática, dinâmica ou térmica, né? Então, cada uma atrelado à sua própria característica, né? Estática, como sendo algo mais parado, então, da ferramenta, dinâmica, que, por exemplo, a peça que está girando, e térmica, que é o aquecimento, então, a necessidade ou não de eu utilizar fluido de corte. A gente vai ver hoje um vídeo de um equipamento CNC com mais eixos funcionando sem fluido de corte. Então, dependendo dos parâmetros de corte e da qualidade da minha ferramenta, eu não preciso usar fluido de corte. Então, como é que veio essa automatização da usinagem? Então, veio lá da nossa revolução industrial, da padronização e massificação da produção, da sistematização e racionalização do trabalho. Então, quando a gente pensa lá numa linha de montagem, lá do Taylor ou do Ford, no qual eu preciso produzir 10 mil carros e todos os carros têm que ser iguais, eles têm que sair a uma determinada taxa na minha empresa, que é o que a gente chama hoje de target time, né? Então, a cada, por exemplo, 3 horas tem que sair um carro pronto de uma linha de produção. Como é que eu vou fazer para eu conseguir atender essa demanda de produção? Eu só vou conseguir atender essa demanda de produção automatizando alguns processos, automatizando processos de usinagem também. Então, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com o aumento do consumo, tem a ver com a redução de custo.
E é claro que a gente consegue achar diversos outros fatores aqui, como, por exemplo, aumento da jornada de trabalho dos colaboradores e redução dos salários deles. Então, é por isso que as leis trabalhistas vieram para uniformizar isso, para não explorar a mão de obra dos colaboradores. E, de certa forma, automatizar alguns equipamentos permite que eu consiga produzir aquele equipamento 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem parar. E se o equipamento estragar, parar, eu vou lá, troco uma peça, faço uma manutenção, arrumo ele. Um colaborador é diferente, tem que pagar férias, tem que pagar 13º. Então, isso tudo está envolvido, é um contexto histórico, é um contexto social, é um contexto que vai muito além do que a gente vê aqui na nossa disciplina, de, vamos só automatizar esse processo para ficar mais rápido. Não, tem toda uma contextualização do porquê isso. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Então, a evolução da automatização dos tornos é mais ou menos dessa forma aqui. A gente vai ver um pouco mais em detalhes alguns deles, mas aqui a gente tem esse primeiro torno aqui, o Mausley. É um torno, uma máquina que cumpre a sua função, mas bem antiga. Então, eu não tenho um controle dimensional muito bom. Eu consigo lá medir e fazer algumas peças, mas não consigo ter uma precisão assim tão boa. Aí eu vou vindo para o torno universal, que é um torno amplamente utilizado hoje na indústria ainda, que quando a gente está falando de torno convencional, a gente está falando desse torno universal, no qual o operador fica aqui na frente do torno, e ele vai mexendo essas partes aqui do torno, a minha peça está ali girando, e eu vou usinando essa peça. Então, quando a gente está nessa disciplina, quando eu falo torno convencional, é esse torno aqui que a gente está falando. Depois eu começo a ter uns outros tipos de torno revólver, um torno automático. A gente vai ver nessa aula o que significa isso, o que é um torno revólver, o que é um torno automático. E aí depois já vem para tornos automáticos multifuso e o torno CNC está aqui em cima. Então, até aqui, a gente está falando de máquinas puramente mecânicas. Então, a automatização desses tornos aqui é de forma mecânica. A gente vai ver hoje um Camis, como é que funciona, e era dessa forma que era e ainda é utilizado para se estar automatizando esse tipo de torno. A parte elétrica e de comando mesmo, de verdade, vem mais nessa parte aqui. É claro que houve uma evolução histórica para chegar até aqui, mas muito do que se utilizava era, por mais que era uma máquina que fazia... por exemplo, é uma peça mecânica que faz com que usine a peça, e eu tenho um computador por trás programando uma parte, ainda assim os acionamentos eles eram todos mecânicos. Né? Aqui não, aqui a gente tem motores elétricos, acionadores elétricos, então começa a mudar um pouco esse esquema com o advento da engenharia elétrica, vindo essa parte elétrica nessas máquinas e equipamentos. Então, vamos ver um pouco desse torno aqui, então, do início do século XIX. Ele ainda é muito singular a um torno convencional. Tem as peças básicas de um torno convencional, que é o meu fuso, a minha placa de castanhas, onde eu prendo a peça, aqui o meu porta-ferramentas e minha contraponta. Se eu olhar um torno desse mecânico, ele tem basicamente as mesmas coisas aí. Então, aqui uma placa, que é, no caso, 3 castanhas. Eu tenho o meu barramento aqui, tenho o meu porta-ferramentas, tenho a minha contraponta, e aqui tem a luneta, aqui, que é um utensílio que veio a mais para ser utilizado e tal. Mas notem, ainda é muito similar ao que foi criado lá no início do século XIX. Então, muitas coisas ainda são utilizadas de forma similar. Né? Então, esse torno aqui é amplamente utilizado na nossa indústria, aqui em qualquer lugar do mundo. Tem coisas que não justifica utilizar um CNC, por conta de custo, por conta de produtividade, por diversos fatores. Então, a gente ainda utiliza um torno mecânico com o operador lá mexendo no torno. Beleza, gente? Até aqui tudo certo? Alguém tem dúvidas? Beleza. Aqui, então, um pouco mais das nossas evoluções. Então, do torno universal veio para o torno revólver. Então, como a gente falou, né? A gente já estava precisando da padronização, tá? Um torno automático. E um torno automático multifuso, no qual já tem mais de um fuso ali que está sendo utilizado para fazer as operações de usinagem. Então, vamos ver um pouquinho desses tornos aqui. Torno revólver, então, é diferente desse daqui, ó, no qual eu tenho só um porta-ferramentas aqui em cima, então eu tenho só uma ferramenta. Eu vou lá, usino, preciso mudar a ferramenta, eu solto a ferramenta do meu porta-ferramentas, coloco uma outra ferramenta e vou usinar novamente aquela peça. Então, no torno revólver é diferente. Ele tem aqui sim um cabeçote giratório, no qual eu já posso ter diversos tipos diferentes de ferramentas aqui.
Então, isso daqui eu já começo a aumentar a minha produtividade. Então, eu coloco uma peça lá que ela vai ser furada, eu vou fazer um faceamento, por exemplo, um torneamento externo e depois uma furação. Se eu fosse usar 3 ferramentas diferentes, num torno convencional, eu ia ter que parar a máquina 3 vezes, trocar as ferramentas 3 vezes, fazer o zero da máquina as 3 vezes, para daí usinar. Um torno revólver, não. Eu tenho um porta-ferramentas no meu próprio torno. Eu só giro esse torno, essa porta-ferramentas aqui em cima, e eu já tenho uma outra ferramenta que vai fazer uma outra operação ali em cima. Tranquilo, né, gente? Dá para entender bem, é bem didático isso daqui. Então, amplamente utilizado o torno revólver também na indústria, né? Na indústria de automobilística principalmente. Eu já tenho um torno que é automático, a gente diz, então esse torno aqui eu já começo a ter aqui ferramentas que estão presas em diferentes partes da minha máquina. E lá está a minha peça girando. Então eu já começo a ter mais coisas aqui para fazer com que eu consiga ainda melhorar mais e reduzir ainda mais o tempo de produção. Notem que já é um torno um pouco menor nesse exemplo aqui. Eu não vou ter um torno automático assim tão grande, porque esse torno aqui ele funciona com um conjunto de cames que está aqui, ó. E a gente vai ver como é que funciona esse conjunto. Deixa eu ver se é agora. É agora. Então, o acionamento dessas outras ferramentas, então, é programado um sequenciamento de operações que é feito nesse torno, e é um conjunto de cames que vai empurrar ou retrair aquela ferramenta. Então, é assim que funciona. Vocês já ouviram falar em conjunto de cames? Alguém tem um outro exemplo da utilização desse tipo de conjunto? Não, professor. Que é bem mais um equipamento mais clássico na engenharia mecânica, pode-se dizer assim. Mas um camis é utilizado para realizar o comando de válvula dos nossos carros. Então, caminhão, vejo sim. É isso, caminhão também tem. Caminhão, motor, caminhão, ônibus, carro. Então, tudo que tem um motor a gasolina, existe um conjunto de camis lá, que é o que abre e fecha as válvulas em cima do cabeçote do motor. Então, é a mesma utilização aqui, só que tem um objetivo diferente. Né? Então, o conjunto de camis é esse aqui, ó, no qual eu tenho um eixo centrado aqui, e eu tenho uma peça que ela tem essa geometria aqui. Então, no caso de uma válvula de um carro, é claro que isso aqui está colocado aqui na vertical, né? Isso aqui gira, né? A gente vai ver. Mas eu posso ter um comando de válvula aqui, ó, ou uma ferramenta de um torno. Né? E à medida que isso aqui gira, é o que vai fazer o avanço ou o recuo dessa peça. Vamos ver, então, como é que fica. Então, aqui, ó, eu tenho uma ferramenta, aqui eu tenho lá, a minha peça vai estar girando aqui, né? E eu tenho a minha ferramenta que vai fazer a usinagem dessa peça aqui. Então, dado um determinado tempo, dado um determinado parâmetro que essa máquina vai ter, que foi programado mecanicamente nela, essa peça aqui ela vai começar a girar. Então, a partir do giro dessa peça, eu começo a mudar qual que é essa distância de avanço aqui. Então, eu começo a avançar essa peça aqui. E ela vai começar a usinar a minha peça que está sendo formada. Então, essa ferramenta aproxima e usina a minha peça. Então, eu vou lá, ó, é claro que essas figuras não estão assim tão boas, mas eu começo a empurrar, ó, já empurrei para a minha amplitude máxima dessa peça que está usinando aqui. Então, ela está o máximo possível lá para frente, fazendo qualquer coisa que seja, um canal, qualquer coisa do tipo. E aí eu vou recuando essa peça, ou posso ainda aproximar. Aí que tá, essa peça, ela está girando nesse sentido aqui no caso anti-horário, mas todo esse conjunto essa ferramenta aqui, também está avançando para dentro ou para trás, como se fosse aqui na nossa tela. Né? Então, alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Beleza. Então, eu posso, além de eu ter esse movimento que está vindo aqui, né, de avanço para cá, eu posso ter um avanço para frente lá também. Então, notem, eu fui no meu avanço máximo, e aí eu começo a recuar essa peça e continuo avançando lá para frente. Então, eu vou fazer tipo um cone, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou lá e a parte de trás do meu camis também avança mais um pouquinho, eu faço mais um pouco de usinagem, e aí vou voltando até o meu ponto máximo de recuo. Então, era dessa forma que eram feitas as usinagens utilizando esse sistema. Então, o sistema de camis num torno automático mecânico. Então, notem aqui,
é puramente mecânico. Eu não tenho um motor elétrico que vai estar girando esse conjunto de câmeras. Esse conjunto de câmeras é preso no motor principal do meu torno. Claro que o motor principal é o motor elétrico, mas eu digo, não tem um motor exclusivo para estar girando esse conjunto de câmeras. É todo um conjunto de engrenagem que é utilizado para estar rotacionando isso. Então, aqui é uma visualização na prática, né? Então, notem, o câmbio é o que vai avançar ou recuar isso daqui. Isso aqui são tudo porta-ferramentas, ó, onde as minhas ferramentas ficam presas. E aqui está o meu sistema de câmbios. Então, ele faz esse giro ali como se fosse excêntrico, né? E vai avançar e recuar alguma coisa que vai estar torneando alguma peça lá pré-determinada. E notem, aqui eu já começo a ter um problema de geometrias possíveis a serem usinadas por conta dessa máquina. Então, eu consigo automatizar alguns processos, mas não todos. Então, isso levou ao desenvolvimento de tornos CNC ou outros tipos de equipamentos. Então, lá em 1942 já se pesquisava isso. Então, a ideia de usar computadores lá da IBM com cartões perfurados para calcular a trajetória de ferramentas. Então, esses cartões perfurados foram as primeiras máquinas de computação que existiram, né? São os primeiros computadores que justamente faziam cálculos matemáticos e esses cartões que acionavam ou faziam acionamento ou não dos meus equipamentos. Em 52, a primeira máquina-ferramenta, então, foi demonstrada no MIT, lá no Massachusetts Institute of Technology. Então, notem a importância das universidades, a importância do desenvolvimento de novos equipamentos. Isso aqui nasceu dentro de uma universidade e depois foi amplamente utilizado no mundo. Então, aqui tem um exemplo. Então, olhem o tamanho desse computador. Era aqueles computadores que utilizavam salas inteiras. Então, computadores valvulados ainda na época, em que ele só fazia a leitura desses cartões e computava a partir desses cartões. Eu não sei nem exatamente como é que funciona isso, mas eu sei que é um objeto físico que entra dentro do equipamento e ele vai fazer os cálculos que precisa. Então, em 55, o Giddens e Lewis ali desenvolveram a primeira máquina comercial. Então, aqui eles pegaram lá isso que foi desenvolvido dentro da universidade e levaram para o mercado de comércio, então, para que isso pudesse ser comercializado. Era uma fresadora já aqui de 5 eixos, então aqui eu já tenho muitos eixos, né? 5 eixos já é bastante. Com fitas, aqui não é fotos, é fitas magnéticas que tinham uma mesa de 1,98 por 5,94 metros, com 2 cabeçotes, cada um movendo ao longo de 2 eixos. Então eu já tenho uma máquina com 5 eixos, eu já tenho uma máquina relativamente grande, mas não tanto assim, que já começa então a modificar esse mercado de utilização desse tipo de equipamento. Então, aqui tem algumas coisas que influenciam em relação a um torno convencional versus um torno CNC. Então, como eu falei, o operador lá, ele é o rei do processo, né? É ele que controla. Então, ele pega um desenho técnico, o desenho técnico vai dizer, eu tenho que ter um eixo com um diâmetro de tanto, 20 milímetros, por exemplo, o meu diâmetro do eixo, mais ou menos 0,03 milímetros, tem que estar ali dentro, tem que ter um acabamento superficial tal, no qual vem no meu desenho técnico essa informação. E eu preciso que esse eixo tenha tal comprimento. Então, é o operador que vai fazer essa peça. Então, depende da habilidade dele, vai ter lá um custo de formação desse operador. Então, enquanto o operador estiver trabalhando lá, eu coloquei esse operário para fazer um curso, esse operário adquiriu todo esse conhecimento e começou a trabalhar. Daqui a pouco ele sai da empresa, eu preciso colocar um novo operário, vou ter que ter um novo custo de formação dele. A parte fisiológica do operador influencia também. Então, se tiver muito quente, se tiver muito frio, se tiver muita vibração, se a máquina não estiver funcionando direito. A parte psicológica também, é uma segunda-feira, então no domingo à noite o operador encheu a cara, está de ressaca na segunda-feira e vai ter que operar aquela máquina ali. Já não vai sair um resultado tão bom quanto, sei lá, uma quarta-feira no qual ele já está trabalhando vários dias. Aí na sexta-feira sextou, né? O operador já quer ir embora, quer fazer as peças rapidinho, tem que produzir 100 eixos, por exemplo, fazer rapidinho ali para terminar o quanto antes, para conseguir ter mais tempo de beber água, e daqui a pouco eu vou sair do trabalho, etc. E também o tempo de formação do operador influencia. Então, tudo isso, em torno convencional, vai dizer qual que vai ser a qualidade dessa peça final. Então, se eu estou produzindo lá uma peça de carro de uma empresa, um Fusquinha, por exemplo, eu preciso de uma determinada qualidade. Agora, se eu estiver fazendo, sei lá, uma BMW, uma coisa assim, a qualidade tem que ser outra. Então, os requisitos vão mudando.
E por isso se teve essa necessidade de aumento de produção, tudo mais, levar a desenvolver esse tipo de equipamento. Então, vou levar a desenvolver um torno CNC. E aí, como eu falei, o CNC não é só para torno, não é só para fresa. O CNC é utilizado, por exemplo, em máquinas de medir por coordenadas. Hoje, indústria 4.0. Ah, eu uso o robô, então a minha empresa é 4.0. Tá, mas quem é que programa esse robô? Como é que funciona isso? Isso tudo leva a um trabalho enorme para que isso aqui possa ser utilizado, né? Máquinas de corte a laser, plasma, manipuladores no chão de fábrica, então manipuladores lá que pegam peças e levam para outros lugares, tal, alguma coisa desse sentido, também é feito através do CNC ou programação dele. A gente pode pensar também em máquinas de impressão 3D, também tem um CNC por trás, que é o que vai automatizar aquela peça que está sendo desenvolvida lá. E a máquina de medir por coordenadas que eu falei é essa daqui. Então, aqui a gente põe uma pecinha no qual a gente quer medir ela. Então, a gente quer adquirir os aspectos, informações geométricas dessa peça. Então, eu coloco ela lá e tem um apalpador que vai tocar em diversos pontos da minha peça e vai fazer a medição. De novo, esse tipo de equipamento veio para aumentar a produtividade. Então, para que as empresas conseguissem atender a demanda de mercado, pós-revolução industrial, pós-revolução dos computadores, aí a partir da década de 70, 80, 90. Eu trabalhei num laboratório de metrologia como bolsista e eu utilizava muito uma máquina dessa daqui. Eu utilizava também a manual, mas essa aqui eu cheguei a utilizar também. Então, numa linha de produção, por exemplo, estou lá produzindo 100 eixos de um determinado veículo. A cada 100 peças, por exemplo, eu tiro 2 para fazer uma análise dimensional. Vou lá e coloco numa máquina dessa, aperto um botão, ela rapidinho mede todos os parâmetros que eu preciso. Então, em poucos minutos, eu tenho a informação da medição dessa peça. Se eu fosse medir na mão isso, ia levar muito mais tempo. Então, ia ter, de novo, todas as intérpretes, né, do operador, de como que ele está no dia para fazer aquela medição, para adquirir aquelas informações. Então, no CNC, não. Tu vai lá, coloca, aperta um botão e ele mede tudo automaticamente. Gente, dúvidas até aqui? Tudo certo? Eu vi que alguém falou. Beleza. Então, aqui tem um exemplo de torneamento CNC. Então, existe lá a interface, que é o computador, né? Então, lá tem um desenho da peça. A gente vai lá no comando do computador, vai inserir, da máquina, vai inserir as informações desse equipamento, vai apertar um botão e a minha máquina que está aqui, que é um torno, então eu fecho esse torno, a minha ferramenta vai começar a usinar a minha peça que está girando no torno, esse exemplo do torno. Professor, é sempre assim? Nem sempre é assim. Então, tem muitas máquinas CNC que elas não são conectadas direto com o computador, elas têm aqui uma caixinha onde as pessoas, então, os operadores, né, a gente vai inserir os comandos. Então, é isso que a gente vai ver mais para frente nessa disciplina. Então, eu vou, por exemplo, iniciar o comando de ligar a máquina, ou, enfim, a máquina está ligada. Eu vou iniciar o comando de avançar esse cabeçote aqui mais próximo da minha peça, então, a minha ferramenta mais próxima da minha peça, com uma velocidade baixa, vai se deslocar 30 milímetros. Depois, eu vou aproximar aqui a minha ferramenta da minha peça. Depois eu vou começar a usinar uma velocidade determinada, com uma profundidade determinada. Então, cada linha dessas é colocado manualmente na minha máquina. Vou iniciar, por exemplo, a utilização do fluido de corte. Vou começar a fazer um raio. Vou chamar as funções para fazer raio. Vou colocar o ponto inicial, o ponto final, e daí o raio vai fazer a interpolação sozinho a máquina, assim sucessivamente. Então, as máquinas que são mais utilizadas, a gente tem que inserir esses comandos linha por linha dentro de uma máquina. Beleza, inseriu o comando, aperta um botão, diminui a velocidade da máquina e vê se a primeira peça vai executar essa usinagem da forma como a gente quer. Beleza, passou lá, usinou lá devagarinho, como eu queria, deu certo, beleza. Agora é só trocar a peça, apertar um botão, ela vai usinando automaticamente. De novo, isso aqui varia em termos da automatização da peça, da máquina, quer dizer. Tem máquinas que as peças são colocadas e tiradas automaticamente dentro dela, com sistemas de pneumáticos, assim sucessivamente. Vai lá e coloca, tira e a máquina vai operando sozinho, tem só um operador para garantir que está tudo funcionando. Já tem outras máquinas que não, que precisa
colocar e tirar as peças manualmente. Então, tem diferentes níveis de automatização desse equipamento. Então, como eu falei, né? Vai lá, coloca uma vez, aperta um botão, a máquina vai fazendo os processos automaticamente para nós. Beleza, gente? Tem um vídeo de exemplo aqui, vamos ver se eu consigo passar para vocês. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Beleza, acho que vocês estão vendo aí o YouTube, né? Eu vou passar só um pedaço também desse vídeo, a gente não precisa ver ele todo. Mas vamos lá do começo dele. Então, deixa eu até tirar o som, acho que vocês não iriam ouvir mesmo assim. Então, é lá de um determinado fabricante. Então, ó, aqui é uma máquina já universal, então ela já tem diversos eixos aqui. O primeiro eixo é a peça está rotacionando, esse outro eixo aqui com essa ferramenta já veio avançando aqui de uma forma não necessariamente como um torno mecânico. Então, eu já tenho diversos eixos aqui para fabricar essa peça. Então, lá, começou fazendo faceamento. Ó, ele já rotacionou dentro do próprio eixo dele, ó. Então já começa a ficar uma operação muito diferente, né? Eu não conseguiria fazer isso aqui com essa velocidade no torno convencional. Depois ele vem lá e faz uma operação de furação. Então eu consigo ter diversas ferramentas que esse equipamento aqui vai utilizar. Existe lá um lugar onde ele faz a troca de ferramentas. Ó, aqui ele já está passando para fazer uma rosca, ó. E ainda fez uma rosca fazendo ela de forma... Não é aquele rosqueamento que passo macho, que a gente fala, né? Que ele só vai lá, ele gira e entra e sai, né? Isso ali é um pouquinho diferente o processo de usinagem dele. Aqui vai fazer uma furação. Então, nota que é uma máquina totalmente automatizada, né? E não está sendo utilizado fluido de corte. Vou passar um pouco mais para frente. Ó, e ela tem 2 eixos também, então 2 cabeçotes, né? Então tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então uma máquina extremamente complexa. O custo de uma máquina dessa é um absurdo. Então tem que se justificar a utilização dela, né? Dentro das empresas, porque não é qualquer empresa que consegue ter recursos para comprar um equipamento desse tipo. Então, imaginem programar isso na mão, deve dar um trabalho enorme. Então, ela já está trabalhando com os dois fusos, né, os 2 eixos ao mesmo tempo. Ó, aqui a peça já está tomando o formato que tem que tomar, aqui já está fazendo passagens de acabamento e tal. E não tem aquele problema dos cavacos, né? Igual eu estava comentando com vocês que o cavaco pode ser perigoso, pode atingir alguém. Essa máquina aqui fica fechada. Então, esses cavacos não importa muito. Aqui já está fazendo uma operação de fresamento, ó. Então é uma máquina universal também, né? Bom, acho que aí já dá para ter uma ideia. Vamos ver se tem. É isso aí, gente. A aula de hoje, como eu falei, um pouco mais curta. Então, os exercícios quais são os problemas que uma indústria pode encontrar ao utilizar um torno convencional e não um torno CNC, a gente falou na aula de hoje. E cite algumas aplicações do comando numérico computadorizado, também foi falado na aula de hoje. Beleza, gente? Vocês podem estar colocando, se não tiverem dúvidas, né? Ficou aqui aberto para tirar dúvidas para quem precisar, mas a frequência, a presença ali no chat e no mais estão dispensados. Como eu falei, eu acabei sofrendo um acidente e tal, tô com um pouco de dor, então a aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta aí. Beleza, pessoal? Agradeço a presença aí de todo mundo. Lembrando, quarta-feira a gente não tem aula síncrona da 1h30. A aula síncrona dessa semana foi hoje. Mas vai ter lá um outro exercício para vocês estarem fazendo. Professor, não tem bem a ver com o torno aqui, mas nós vamos chegar a ver alguma coisa a respeito daquela... Não é frisado sobre o jato d'água, alguma coisa assim? Corte com jato d'água? Não é a intenção da disciplina, mas né? Tu tens alguma demanda do tipo do teu trabalho? Alguma coisa assim? Não, é só curiosidade mesmo, na questão da potência ali que é colocada no jato e na questão do fluido que corre por dentro da mangueira para fazer o corte.
Aham. Isso é mais relacionado a processo de fabricação, mas eu vou anotar isso e eu vou verificar se eu consigo achar algum material nos livros didáticos que tem. Se tiver, eu posso trazer para apresentar para... Tipo assim, algumas curiosidades que tem, né? Porque como o líquido ali, o fluido, ele vai sair com uma potência muito grande, que tipo de bico que usa, como que se faz, o material que é utilizado na ponta do bico, a bomba que se usa para pressurizar esse líquido. Os parâmetros, né? Só para ter uma noçãozinha. Tá bom. Eu vou verificar se eu não prometo, tá? Mas se eu conseguir achar alguma coisa, eu trago sim. Na questão também, se acaso o senhor puder fazer essa gentileza, na questão da pressão do líquido sobre a peça de corte. Eu não tenho nem ideia. Eu sei que são pressões absurdas, mas... É que só me passou pela cabeça assim. Lá de vez em quando eu tenho umas ideias meio malucas das ideias. Não, mas é interessante. Essas máquinas, elas são controladas por comando numérico computadorizado. E assim, tem umas... A pressão acho que é na casa de 1000 bar, 1200 bar, né? E aquelas tem uns caminhão agora, parece moderno, que usam umas bombas injetoras, né? Na injeção direta, que eles chegam a pressão também de 1000 bar, 1200 bar. Sei lá, quem sabe numa coisa louca aí fazer uma... Tu disse que o caminhão é diesel, né? A bica de injeção de diesel, né? Mas daí tem que ver, que nem eu falei pro senhor, né? A pressão do fluido sai ali dentro, se ele não compromete uma bomba desse tipo, sei lá, hipoteticamente falando, né? Sim. Mas se eu puder trazer, professor, uma curiosidadezinha, eu ia ficar agradecido. Legal, eu vou ver se eu acho alguma coisa assim. Se eu achar, eu trago. Tranquilo. Tá joia, professor. Obrigado. Beleza, de nada, gente. Mais alguma dúvida? Professor. Diga. Não sei se o senhor viu meu e-mail que eu mandei no sábado. Eu vi sim, da disciplina de gestão da manutenção. Eu só não te respondi ainda porque eu não abri o diário para computar lá a tua frequência. Mas assim que aí por isso o e-mail está lá como não lido, né? Mas assim que eu abrir o diário e for lá colocar a tua presença, eu respondo, mas tranquilo, eu recebi sim. Ok, então, professor, obrigado. Beleza. Valeu, Até logo, professor. Tchau, tchau. Até mais, valeu, Júlio.